Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus: grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste, quando jejuávamos, e o ignoraste, quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco, e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então, brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirá socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quantas vezes já ouvimos a expressão aparência versus realidade? Pensem naquela fruta que parece perfeita por fora, mas quando a cortamos, descobrimos que está estragada por dentro. Ou naquela pessoa que se veste com elegância e fala com eloquência, mas cujas ações revelam um caráter questionável. Nossa vida espiritual não está imune a este contraste entre o exterior e o interior, entre o que parece ser e o que realmente é. E é precisamente sobre esta tensão que nossas leituras de hoje nos convidam a refletir. Na primeira leitura, o profeta Isaías transmite uma mensagem poderosa de Deus ao povo de Israel. Grita em alta voz, sem cessar, levanta tua voz como trombeta e denuncia ao meu povo seus crimes, à casa de Jacó, seus pecados. Que início contundente! Isaías não está sendo sutilmente diplomático aqui. Ele é chamado a ser como uma trombeta, um instrumento cujo som é impossível de ignorar. Mas qual é o crime que exige uma denúncia tão veemente? O povo está aparentemente fazendo tudo certo. Eles me procuram todos os dias, diz o Senhor, mostram desejo de conhecer meus caminhos. Eles praticam ritos religiosos, jejuam, e até se perguntam por que Deus não reconhece seus esforços. Por que jejuamos, e não o viste? A resposta divina é reveladora. O problema não está na ausência de práticas religiosas, mas na incongruência entre essas práticas e a maneira como vivem suas vidas diárias. No dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis todos os vossos operários. Seu jejum religioso coexiste com a injustiça social. Sua piedade aparente máscara uma realidade de exploração e opressão. O profeta então apresenta uma visão alternativa do jejum que agrada a Deus. Não é simplesmente abster-se de comida, mas romper as cadeias injustas, desatar as amarras do jugo, tornar livres os oprimidos, enfim romper toda espécie de jugo. É dar de comer ao faminto, acolher o sem-teto, vestir o nu,
e não se esconder de seu semelhante. Esta é uma mensagem profundamente desafiadora para nós hoje. Quantas vezes nossa própria prática religiosa se torna desconectada de nossa vida cotidiana? Podemos ser fiéis à missa dominical e ainda tratar mal nossos funcionários na segunda-feira. Podemos rezar fervorosamente e ainda ignorar o sofrimento daqueles ao nosso redor. Podemos conhecer a doutrina da Igreja em detalhes e ainda falhar em amar nosso próximo nas situações concretas da vida. O jejum que Deus deseja é aquele que nos move à ação em favor da justiça e da compaixão. Um jejum que não termina quando quebramos a abstinência, mas que transforma fundamentalmente a maneira como nos relacionamos com os outros e com o mundo. E qual é a promessa para este tipo de jejum? Então, a tua luz surgirá como a aurora, e tua ferida será logo cicatrizada. Tua justiça irá à tua frente, e a glória do Senhor te seguirá. Que imagem poderosa! A luz da aurora dissipando a escuridão, feridas sendo curadas, a justiça abrindo caminho, e a glória divina como uma retaguarda protetora. E mais, então clamarás, e o Senhor te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. A promessa não é apenas de transformação pessoal e social, mas de uma intimidade renovada com Deus, uma comunicação direta e imediata em que Deus responde prontamente ao nosso chamado. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho. Os discípulos de João Batista abordam Jesus com uma pergunta aparentemente simples, mas profundamente significativa. Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? Esta pergunta reflete a preocupação, muitas vezes presente em círculos religiosos, com a conformidade externa a práticas piedosas. Os discípulos de João e os fariseus estavam cumprindo fielmente a prática do jejum, enquanto os seguidores de Jesus pareciam estar ignorando esta importante tradição religiosa. A resposta de Jesus é fascinante. Em vez de condenar o jejum em si, ele redefine seu significado e contexto. Por acaso, os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Jesus está introduzindo aqui uma nova compreensão do jejum. Na tradição judaica, o jejum era frequentemente associado ao luto, à penitência, à espera por algo melhor. Mas Jesus está dizendo, o melhor já está aqui. O reino de Deus chegou na pessoa do noivo, Cristo mesmo. Este é um tempo de celebração, não de luto. Jesus não está abolindo o jejum, mas transformando seu significado. Haverá um tempo apropriado para jejuar, quando o noivo for tirado, uma referência à sua morte e ascensão. Mas agora é tempo de festa, de alegria, de celebração da presença de Deus entre nós. Que contraste fascinante entre estas duas leituras! Isaías está criticando um jejum que se tornou um ritual vazio, desconectado da justiça e da compaixão. Jesus está apontando para um novo entendimento do jejum que está enraizado não em regras externas, mas em uma relação viva com Deus. Ambas as leituras nos chamam a uma prática religiosa que vai além das aparências, que flui de um coração transformado pelo amor de Deus e que se manifesta em ações concretas de justiça e compaixão. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Como podemos aplicá-las em nossas vidas? Primeiro, somos convidados a examinar nossa própria prática religiosa. Nossas orações, nosso jejum, nossa participação na missa e nos sacramentos, estão conectados a uma vida de justiça e amor ao próximo? Ou existe uma desconexão entre nossa piedade e nossa vida cotidiana? Segundo, somos chamados a reconhecer a presença do noivo em nossas vidas. Cristo está conosco agora. Isto deveria ser motivo de alegria e celebração. Nossa prática religiosa não deve ser sombria e pesada, mas radiante com a alegria de conhecer e seguir a Cristo. Terceiro, devemos estar atentos às necessidades daqueles ao nosso redor. O jejum que Deus deseja não é apenas uma abstenção de comida, mas uma resposta ativa à fome e sede de justiça em nosso mundo. É romper cadeias injustas, libertar os oprimidos, compartilhar nosso pão com o faminto. Quarto, somos lembrados de que haverá tempos de celebração e tempos de jejum em nossa jornada espiritual.
Haverá momentos em que sentiremos intensamente a presença de Cristo conosco, e momentos em que sentiremos sua aparente ausência. Ambos fazem parte do ritmo da vida espiritual. Finalmente, somos chamados a viver na promessa de Isaías. Então, a tua luz surgirá como a aurora. Quando nossa prática religiosa está alinhada com a vontade de Deus, quando nosso jejum se manifesta em atos de justiça e compaixão, nos tornamos luz no mundo, reflexos da própria luz de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos ser um povo cujo jejum agrada a Deus. Que nossa prática religiosa não seja apenas um ritual externo, mas uma expressão de corações transformados pelo encontro com Cristo, o noivo. Que nossa luz surja como a aurora em um mundo muitas vezes obscurecido pela injustiça e pelo egoísmo. E que, quando clamarmos, experimentemos a resposta pronta de Deus: eis-me aqui. Porque ultimamente, está a essência de nossa fé, não rituais vazios ou práticas externas, mas um relacionamento vivo e transformador com o Deus que nos ama e que está sempre presente conosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.